Por que a água do oceano é salgada? Parece uma pergunta simples, quase óbvia. A gente cresce sabendo disso. O mar é salgado, ponto. Mas por quê? E não é só porque tem sal. Isso é só a superfície da resposta. Porque a verdadeira explicação começa em um lugar totalmente inesperado, nas rochas. Sim, rochas. Muito antes da água chegar no oceano, ela começa como chuva. E quando a chuva cai, ela não é totalmente pura. Ela absorve pequenas quantidades de gás carbônico do ar, e isso transforma a água em algo levemente ácido. Nada perigoso, mas suficiente para começar um processo invisível. Essa água escorre por montanhas, solos e rios, e ao longo do caminho começa a desgastar as rochas. Mas não é um desgaste que você vê, é microscópico, lento, contínuo. E é aí que algo importante acontece. As rochas começam a liberar minerais, e entre esses minerais está o sal, sódio, cloro e vários outros elementos. Agora imagina isso acontecendo o tempo todo, em todos os lugares do planeta, por milhares, milhões de anos. Esses minerais são carregados pelos rios até o oceano. E aqui vem a parte curiosa. Se os rios levam sal para o oceano, por que eles não são salgados também? A resposta está no tempo. Nos rios, a água está sempre em movimento. Ela não fica parada tempo suficiente para acumular. Mas no oceano é diferente. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Porque o oceano não é só um destino, ele é uma armadilha. E o que acontece depois é o que realmente transforma a água comum em algo completamente diferente. Quando a água chega ao oceano, ela não fica lá intacta. Ela está sempre mudando, sempre circulando, sempre evaporando. E aqui está o detalhe que muda tudo. Quando a água evapora, o sal não vai junto. Só a água sobe. O sal fica. Agora imagina isso acontecendo sem parar, durante milhões de anos. A água entra, a água evapora e o sal fica preso, se acumulando, cada vez mais concentrado. E é por isso que o oceano é salgado. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. O oceano não está ficando mais salgado indefinidamente. Existe um equilíbrio, porque parte desses minerais também é absorvida por organismos marinhos ou se deposita no fundo do mar ao longo do tempo. Ou seja, o oceano é como um sistema em constante ajuste. Nada está parado, nada é fixo. E é exatamente isso que torna tudo mais interessante. Porque algo que parece tão simples é resultado de um processo gigantesco, lento, quase invisível, e que acontece há bilhões de anos. E se você está começando a perceber como coisas do dia a dia escondem explicações muito mais profundas do que parecem, já se inscreve, porque esse tipo de detalhe muda completamente a forma como você enxerga o mundo. Porque no fim, a água do oceano não é salgada por acaso. Ela é o resultado de milhões de anos de interações entre chuva, rochas, rios e tempo. Muito tempo. E talvez esse seja o ponto mais curioso de todos. As coisas mais comuns do mundo geralmente têm as histórias mais complexas por trás.